Quais os socos mais épicos de Hajime no Ippo até hoje, na sua opinião? Você acha que, se por acaso o Sendo acabar vencendo o Ricardo, isso poderia motivar o Ippo a retornar aos rings e ter mais uma luta do Sendo versus Ippo pelo título mundial? Vini, você acha que quando o Ippo vencer o Ricardo, ele pode encerrar sua carreira de uma vez por todas, focar no boxe como treinador e deixar a Akumi de lado? A resposta para essa e outras perguntas logo depois da vinheta. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de perguntas e respostas para vocês. Seguinte galera, eu tô gravando essa introdução depois que eu gravei o vídeo inteiro e eu percebi que ele ficou muito comprido porque tiveram várias perguntas legais, então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, beleza? E a parte 2 desse vídeo vai sair 2 dias depois do que esse foi lançado, tá? Então se você não quiser perder o próximo vídeo e a notificação de quando ele sair, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e aí é só esperar que você vai ser notificado sim. Beleza então? Bora pro vídeo! Artorias Aleijado Edit. Opa, no Sparring do Ippo versus o Vogue, o treinador do Vogue comentou que talvez o gatilho do Ippo não seja apenas um. Você acha que o Mashiba e o Sendo irão perder e esse seria o gatilho? E aí Artorias, não sei se eu falei o seu nome certo, um abraço pra você, cara. Eu não tenho tanta certeza se o Mashiba vai ter um peso no retorno do Ippo, tá? Mas o que tudo indica é que o Sendo sim vai ter, porque independente se ele ganhar ou perder lá na luta contra o Ricardo, esse vai ser um dos gatilhos que trarão o Ippo de volta. Eu acho que tanto pela emoção ou então até mesmo pelo desafio de lutar contra o Ricardo ou contra o Sendo, tá? Porque o Mashiba ele tem o seu peso, mas não tão grande quanto o Sendo, que sempre foi pintado como um antagonista, sabe? Ele é amigo dos caras do ginásio Kamugal, ele gosta, eles convivem juntos, mas eles são muito mais parceiros do que, por exemplo, o Mashiba, que além de também ser um antagonista do Ippo, ele é pintado mais como um vilão, como alguém que não gosta de tê-los por perto. Então eu acho que o peso do Sendo seria muito maior. Pedro Scudler, você acha que o Sendo pode realmente morrer na luta contra o Ricardo? Vi algumas pessoas comentando isso e não é algo que eu gostaria de ver. E aí Pedro, um abraço pra você. Cara, eu acho que essa é uma teoria que a galera tá pintando bastante, porque o Sendo, ele é praticamente o Joe de Ashita no Joe. E como o Joe teve um final trágico nos rings, numa luta de título mundial, então eu acho que a galera acaba associando o destino dos dois, porque a situação é meio parecida, né? Disputas no título mundial, contra um lutador que nunca perdeu e tudo mais. Mas eu acho que o tom da obra de Hajime no Ippo não é esse. E é exatamente por isso que, apesar de que se o Sendo perder ele pode se aposentar, ele não vai morrer não, tá? Eu acho que ele pode, de repente, desenvolver lá o queixo de vidro, sabe? Ele ter o queixo estraçalhado como aconteceu com o Daichi, ou então ele contundir a mão, né, bastante, como aconteceu na luta do Alfredo. De repente ele quebra, estoura ali alguns ligamentos, ele não vai poder lutar novamente. Eu acho que realmente, se o Sendo acabar perdendo, vai acontecer algo que vai provocar a aposentadoria precoce dele, mas eu acho que chegar a morrer mesmo, ele não vai não. Gustavo Miller Brill, você acha que se por acaso o Sendo acabar vencendo o Ricardo, isso poderia motivar o Ippo a retornar aos rings e ter mais uma luta do Sendo versus Ippo pelo título mundial? E aí Gustavo, um salve pra você, cara. Se isso acontecer e por algum acaso o Sendo acabar ganhando do Ricardo, esse com certeza vai ser o gatilho que fará o Ippo voltar às lutas, cara. Porque eu tenho certeza que quando ele ganhar, o Sendo vai dar aquele discurso que ele sempre dá e vai apontar assim pro Ippo, falando assim, ó, eu tô esperando você aqui agora. E aí isso vai fazer a chama da luta, a chama da batalha incendiar no coração do Ippo, porque ele vai falar, cara, o que será que eu faço? Será que eu volto? Será que eu não volto? E aí todos aqueles gatilhos que ele já teve, toda aquela emoção, tudo aquilo que já aconteceu vai fazer com que ele volte aos rings. E ainda digo mais, essa luta provavelmente vai ser a luta mais épica, mais demorada e uma das mais comentadas em todo o fandom de Hajime no Ippo por muito tempo. Leonardo Yugi, quais os socos mais épicos de Hajime no Ippo até hoje, na sua opinião? E aí, Leonardo, um salve pra você, cara. Quando a gente fala sobre soco numa obra de boxe, cara, a gente pode
elencar um soco por cada luta facilmente, mas existem alguns deles que são muito épicos, tá? Então eu vou falar 3 deles que eu gosto muito e que não são do Ippo, tá bom? O primeiro deles, cara, com certeza eu não posso deixar de fora dessa lista, é o soco que o Kimura deu no Mashiba quando ele aplica pela primeira vez o Dragon Fishbowl, cara. Eu lembro que quando eu vi isso, cara, foi uma sensação assim de arrepiar a espinha e foi uma coisa que, tipo, nem o Mashiba tava esperando e nem a gente naquele painel duplo sensacional, tá? O segundo deles que eu vou falar está também nas minhas lutas prediletas, aliás, os 3 estão, mas o segundo deles é com certeza do Vogue na luta contra o Mike Elliott. Também me arrepiou muito e foi muito épico. E é claro que o último tinha que ser o do Takamura na vitória contra o Hulk, onde ele afunda o Hulk na lona. Esse foi sensacional, cara, foi sensacional porque o Hulk não tava esperando e quando o Takamura aparece em cima dele e tipo, ele não soca, ele arrasta a cabeça do Hulk até o fim, tá ligado? E esse é um soco muito da hora também. Lance Hellboy. O que você acha do mangá Rikudo? Eu acho ele uma obra incrivelmente boa. Nível Hajime no Ippo. Se possível, pode fazer um review dos primeiros capítulos aqui pro canal? E aí, Lance, um abraço pra você. E sim, se a galera realmente quiser comentar bastante, eu trago uma análise dos primeiros capítulos, porque eu só li realmente Rikudo até o capítulo 35, tá? Peço até desculpas aí, porque eu não sei porque eu abandonei, mas acho que aconteceu alguma coisa no meio do caminho e eu esqueci realmente de voltar. Rikudo, pra quem não conhece, também é uma obra sobre boxe, mas diferente de Hajime no Ippo, essa obra, ela traz um lado bem pesado, bem sinistro, assim, do mundo do boxe, né? Principalmente por conta do protagonista que tem um background, assim, cara, muito terrível mesmo. Inclusive, eu acho que é até um pouco desleal comparar o peso de Rikudo com Hajime no Ippo. Eu compararia Rikudo muito mais com a Shita no Joe, porque ela tem, sabe, esse peso. Se você ler, você vê as páginas, elas são sujas também, sabe? Tem aquele traço que traz um peso dramático maior, que é o caso dessas duas obras. Eu realmente gostei, até onde eu li eu gostei bastante. E se vocês quiserem, eu trago assim uma análise, pelo menos os 10 primeiros capítulos aí, e a gente pode conversar mais sobre isso também. André Luiz, você acha que o Ippo subiu no ranking mundial muito rápido e isso pode ter impedido ele de ter mais sucesso no ranking mundial? Porque ele saiu das defesas de título, enfrentou os campeões da Ásia e foi direto para a luta contra o Alfredo, que era o número 2, se não me engano, mundial. Acho que isso foi um erro do Kamugawa e a diferença de nível da Ásia para o resto do mundo foi alta demais para o Ippo. E aí, André, um abraço pra você, cara, e eu preciso dizer que eu concordo contigo completamente. Na minha opinião, o Ippo ele ficou tempo demais defendendo o título japonês, muito tempo mesmo. A gente pode até fazer uma comparação direta com o Miyata, que já saiu pro mundo, quer dizer, saiu ali pra Ásia, foi derrotando a galera, foi tendo mais experiência com estilos de lutas diferentes, e o Ippo ele não teve isso. Ele partiu ali para os campeões asiáticos, teve muita dificuldade com alguns deles, vídeo Oli, e saindo dali e indo direto para os ranqueados mundiais, cara, eu acho que foi um erro, assim, muito grande. Ele poderia ter tido, sim, alguma relação ali, sabe, alguns treinos, algumas lutas, como o próprio Sendo fez, né, onde ele lutou com alguns lutadores mexicanos para ganhar mais experiência e conseguir, né, vencer o Alfredo e desafiar agora o Ricardo, mas isso ele não teve e foi um erro mesmo. Eu acho que por conta disso ele se aposentou bem mais cedo. Robert Henrique Silva Souza. Salve Vinícius, tudo jóia? A minha pergunta é a seguinte: qual o seu personagem favorito, além do Vogue, e qual o personagem que você não gosta e por que disso? E aí, Robert, um abraço pra você, meu caro. Bom, além do Vogue, é claro que eu não poderia deixar de gostar do Takamura, cara. De longe, ele é o personagem mais carismático que eu já vi em qualquer obra de mangá ou anime que eu já assisti, cara. Ele passa assim disparado dos mais engraçados, dos mais sacanas, e ele com certeza cumpre seu papel muito bem na questão de mover a trama por diversos caminhos, cara. Eu adoro o Takamura, e quem não gosta dele, meu, tem que rever seus conceitos, porque ele é um personagem muito legal mesmo. E com relação aos personagens que eu não gosto, cara, tem um que eu não gosto, eu literalmente odeio ele. Cara, ele não traz nada de novo pra narrativa, ele não melhora, ele, na minha opinião, só piora, que é o pai
do Itagaki. Esse personagem pra mim não dá, não sei porque eu sei porque o Morikawa colocou ele na história, mas como a gente tem esse lance da tradução e tal, não tô culpando a tradução, tá pessoal? Os caras fizeram um trabalho excelente em tentar adaptar a graça do pai do Itagaki, que eu não vejo em momento algum, pro nosso idioma, e eles realmente conseguiram nos trocadilhos e tal. Mas cara, esse tipo de humor de trocadilho, ele é tão ruim, mas tão ruim, que depois de talvez 3 aparições do pai do Itagaki fazendo aquela graça idiota dele, ele nunca mais apareceu. Se a gente pudesse voltar no tempo e apagar isso, não mudaria absolutamente em nada a nossa experiência. Felipe Henrique. Vini, você acha que quando o Ippo vencer o Ricardo, ele pode encerrar sua carreira de uma vez por todas, focar no boxe como treinador e deixar a Kumi de lado? Quase igual o que ocorreu com o Kamugawa? E aí, Felipe, um salve pra você, cara. Quase igual aconteceu o Kamugawa, eu acho difícil porque era uma situação bem diferente naquele momento, tá? Ela tinha muito mais peso emocional do que a gente vê hoje em dia, tá? Essa situação que você descreveu, ela possui vários Cs pra acontecer, né? Que é se o Ippo voltar, se o Ippo for pro Mundial, se o Ippo conseguir lutar contra o Ricardo, se o Ricardo não tivesse aposentado e se ele ganhar. Vamos partir só do pressuposto que o Ippo ganhou um título de campeão mundial. Caso esse seja o objetivo que traga o Ippo de volta para lutar, ele com certeza, ao ganhar o título, ele vai encerrar sua carreira novamente. Talvez tenha 1 ou 2 defesas, pode ser que tenha, mas eu acho que realmente não. Ele vai encerrar sua carreira e provavelmente vai ou herdar a Academia Kamugawa, ou então ele vai abrir sua própria academia com os lutadores que ele já tem ali como discípulos. E pelo que tudo indica, vai acabar a obra com o Ippo ficando finalmente com a Kumi. Eu acho que isso vai acontecer porque depois de tanta enrolação, ou a Kumi vai dar um pé na bunda do Ippo, ou isso realmente vai acabar acontecendo no final. E é isso, galera, mais um vídeo de perguntas respondidas, lembrando, é claro, da nossa playlist que vai estar aqui. Então se você terminou esse vídeo, quer ver mais dúvidas, quer esclarecer mais dúvidas que você tenha, clica aqui no izinho, assiste lá, ela completa, que tem um monte de pergunta que a galera já fez, e eu tenho certeza que você também vai curtir. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.